Vamos lá, gente, então, para a, essa questão de número 1. Vamos para a nossa revisão. Veja, questão 1. Dom Pedro II chegou ao poder com apenas 14 anos de idade. O golpe da maioridade, né? Dom Pedro II chegou ao poder com apenas 14 anos. Se manteve como imperador do Brasil durante quase meio século. Ainda sobre esse período, podemos afirmar. Então, tranquilo. Aqui a gente tem que lembrar, né, do golpe da maioridade. Ou seja, para garantir, né, a permanência, então, né, do imperador no Brasil, se fazia necessário, então, que ele assumisse esse trono. Mas como ele assumia esse trono com 14 anos de idade? E daí por isso que se chamou o golpe da maioridade. Então vai ficar um grupo, né, sobre esse período chamado regencial, né, que ele vai ficar então ali assessorando o pequeno imperador, né, para que o Brasil não ficasse na mão das elites, né. Então aí vai se chamar o golpe da maioridade. E aí veja só, ainda sobre esse período podemos afirmar: marque a alternativa correta. A presença de Dom Pedro II abriu novas possibilidades que atendiam aos desejos separatistas das elites. Então vejam, as elites queriam que separar o Brasil, porque diferente, né, de outros países que depois de uma independência, a tendência é essa, né? É se separar. Aquele território vai ser dividido, né? Passará até surgir outros países dentro daquele território, né? No caso do Brasil, não. Após a sua independência, há uma proteção, né, do território, uma unificação territorial. E aí o medo era justamente esse, né? Que as elites levassem o país a uma separação, a uma divisão. Então essa está errada. Letra B. Um dos principais fatores que contribuiu para um reinado tão longo foi a proibição de atividade cafeeira. Também está incorreto. Por que está incorreto? Porque é justamente a atividade cafeeira que vai garantir um período tão longo de Dom Pedro II no poder, né? Ou seja, meio século, 50 anos no poder. Então essa também está incorreta. Na letra C, a atividade cafeeira do século XIX se tornou a principal atividade na economia interna. Mas, aí veja, esse mas ele é contra, né? Mas que não atendia ao mercado externo. Pelo contrário, é justamente para atender ao mercado externo, né? Principalmente aos Estados Unidos. Então aqui já está incorreto. E na letra D, veja, após 1820, a produção do café cresceu progressivamente, destinando-se aos mercados dos Estados Unidos e da Europa. E nesse período passa a ser o principal produto da exportação na economia brasileira. Então essa alternativa ela está corretíssima, né? Porque acontece de forma progressiva. O que é uma forma progressiva? Ela vai acontecendo aos poucos, vai ganhando espaço, vai se expandindo, né? Até então chegar a essa grande produção. Então a alternativa aí seria então a letra D. Vamos passar então agora com muita tranquilidade para a questão 2, né?
Vamos ver se dá pra gente, vocês responderem aí na cabecinha de vocês. Analise o texto abaixo e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Esse tipo de questão eu vim trabalhar com vocês porque para vocês aprenderem a terem a concentração. É preciso primeiro interpretar o texto. Segundo, é preciso que você preste atenção nas alternativas, né? A, B, C e D e a ordem, né? Você pode até aprender também a eliminar. Quando você encontra aqui uma coisa, você sabe que aquilo com certeza está errado, você elimina a sequência que tem aquela numeração correspondente à afirmativa. Então vamos lá, vou fazer devagar para você não se atrapalhar. Analise o texto abaixo e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Tranquilo? Depois do Vale do Paraíba Fluminense, o café ganhou as terras do Vale do Paraíba Paulista a partir da segunda metade do século XIX. Então, metade do século XIX, por volta de quanto? 1850, e lá vai o trem. Expandiu-se para o interior de São Paulo, chegando a Campinas, de Ribeirão Preto, mais tarde alcançou o sul de Minas Gerais e o norte do Paraíba. Todo esse processo ele consolida o Sudeste como centro econômico da atividade cafeeira, o que levou os barões do café a conquistar uma certa autonomia na vida política e econômica do Segundo Reinado. Então veja que o texto, né, eu me preocupei em colocar um texto que te ajudasse aí para responder. Então a gente observa que o processo, todo esse processo, né, o processo, qual é o processo aqui? Fala-se da expansão do café, né? Principalmente aonde? Qual a região? Região Sudeste. Então vamos rapidinho eliminar essa questão. Afirmativa 1. Podemos observar que há uma influência positiva no que se refere à atividade produtora do café na região Nordeste do país. Então, Nordeste não. O próprio texto nos diz que é o Sudeste. Então, o 1 já está o quê? Incorreto, né? Então, eu não posso marcar nenhuma que tem o número 1. Veja só como foi rápido. Se a A, B e C tem 1, não pode ser nenhuma das três. Então qual seria o gabarito? Apenas seria a letra D, que se refere apenas ao 2. Veja como eu usei, né, a estratégia de eliminar. Agora vamos lá, vamos confirmar. O desenvolvimento da cafeicultura consolida nesse período a região do Sudeste como centro econômico. Verdade, está dito lá no 6º, né? Vamos no 3. Embora tenha se afirmado o Sudeste como centro econômico da atividade cafeeira, não levou os barões do café a ganhar importância. Pelo contrário, veja aí que ele diz aí no texto, levou os barões do café a conquistar uma certa autonomia. Então veja que o 1 está incorreto, a afirmativa 1 está incorreta, a 3 também está incorreta. Portanto, só sobrou a 2. E a única alternativa na qual aparece apenas o 2, né, porque é apenas que está correta, é a letra D. Tranquilo? Bastava apenas fazer isso. Vamos então seguir aqui. A era Mauá, um surto industrial. Um surto porque é uma coisa, uma explosão, né, industrial. O Brasil então começa então a produzir, né, a ter indústria, né, abre possibilidades. E um carinha aí muito interessante, né, que é um empresário que é justamente conhecido como o Barão de Mauá, né? Ele vai justamente abrir muito esse espaço. Ele vai trazer ele vai criar o Banco Mauá, né? Porque só tinha no caso aqui o Banco do Brasil, então o Banco Mauá, justamente para a entrada, né, fluxo de investimento, né, externo para o Brasil, né? A linha férrea, né? Tá vendo ele aí, ó, do lado aí uma imagem dele aí com a famosa Maria Fumaça, né? Eu vi um trenzinho desse, eu era criança. Minha avó disse, olhe porque talvez nunca mais você veja. A gente vê ainda. Tenho vontade de levar vocês aqui na estação do metrô, onde tem a antiga ferroviária, né? Não é rodoviária, mas ferroviária. Ali tem a Maria Fumaça, certo? Então vamos seguir aqui.
É, A independência do Brasil não alterou o predomínio da Inglaterra na economia do país, no início do segundo reinado. Porém, o crescimento da exportação de café transformou os Estados Unidos no principal comprador do produto, superando a Inglaterra. Além disso, a Alemanha e a França passaram a fornecer os seus produtos. Então, o que é que nós temos aqui? A abertura, né? Abertura do comércio, tanto com os Estados Unidos, como com a Alemanha e como com a França. E aí a Inglaterra começa a ficar sozinha, né? Embora que o Brasil, pós a sua independência, que a gente lembra bem, essa independência foi a independência comprada, né? Foi paga aí pela Inglaterra, né? 2.000 libras esterlinas pagas a Portugal, ou seja, vendidos à Inglaterra, na verdade, né? Tá aí essa grande... Mas enfim, existia... Isso também é uma estratégia, né? Para que essa independência, ela de fato se consolidasse por causa de muitos outros motivos, né? Desde o medo, né, de uma revolução como do Haiti, que envolvia, né, os escravos, né, os negros que no caso, a independência do Haiti foi a primeira república, né, primeira república negra, no caso, que se tornou independente, né, uma colônia que se torna independente. Isso é muito forte. Então o Brasil também temia esse tipo, já que já estava se beirando, e a própria Inglaterra proibia o tráfico negreiro, né? Já não olhava bem para um país que tivesse como mão de obra escrava. Isso atrapalhava muito os negócios, né? E até mesmo, claro, lembrando vocês que está no processo aí de imperialismo, visto que a África, né, as grandes potências estão começando a tomar conta, né, do território africano. E aí retirar os negros de lá seria automaticamente diminuir a mão de obra que eles necessitariam, né? Então é um projeto diferente, né, o interesse da Inglaterra, e isso se chocava. Mas vamos lá então. Analise o texto acima e marca a alternativa que apresenta consequente resultado do processo histórico apresentado. O Brasil do segundo reinado não sofreu alteração no quadro econômico devido à sua independência em relação ao domínio da Inglaterra. Então o Brasil não sofreu alteração no quadro econômico, sofreu, porque a gente vê que embora a Inglaterra tivesse à frente aí, como ele falou, predomínio da Inglaterra na economia do país, ainda que acontece, os Estados Unidos tornou-se o principal comprador de café, e isso interfere, porque se existe compra, né, existe um retorno para o Brasil, e ele começa então a ficar cada vez mais independente, não é mesmo? Então aqui já não posso considerar a letra A. Letra B. O processo de independência não foi capaz de alterar o predomínio da Inglaterra na economia do país. Porém, a diminuição do crescimento de exportação de café, aí aqui se tornou errado, né? A diminuição do crescimento não, pelo contrário, né? O aumento da exportação de café para os Estados Unidos, né, seria mais ou menos isso. Então, letra B está incorreta. Letra C. O fornecimento de produtos pela Alemanha e a França abriu novas possibilidades de comércio que garantia alguma autonomia em relação à dominação inglesa. Tranquilo, né? Como o professor acabou de falar, vocês viram que abriu-se as novas possibilidades de comércio, né? Isso foi muito bom para o Brasil. Então, o gabarito aí, letra C. Letra D. Os Estados Unidos, embora tendo sido considerado um bom comprador de café brasileiro, não conseguiu alterar a relação de dependência. Pelo contrário, né? Quanto mais os Estados Unidos compravam ao Brasil café, mais o Brasil se torna aí independente da Inglaterra. Agora vamos ver aqui, ó, essa imagem, né, é uma alegoria do Tratado de Comércio e Navegação da autoria de Joaquim Carneiro da Silva, né? Na imagem está aqui o príncipe regente, né, Dom João, e o rei Jorge III do Reino Unido, né? Então esse Tratado de Paris, né, foi um acordo assinado entre Portugal e Grã-Bretanha em 19 de fevereiro de 1910. A finalidade, qual era desse acordo? Era conservar e estreitar as relações de aliança entre as duas monarquias. A sua duração e obrigação era perpétua, podendo ser revisada a cada 15 anos. Então veja, é um acordo, né, que estreita, ou seja, que aproxima, né, as duas coroas, né, Portugal e Inglaterra.
E aí a gente vai ver que vai ter uma alteraçãozinha nisso, né? Então lembrando desse acordo aí. Analisa a imagem baseada no texto acima e marca a alternativa que apresenta a atitude de Dom João VI no que diz respeito ao estreitamento na relação dos dois reinos. Na letra A, Dom João VI concedeu a permissão de entrada de mercadorias inglesa pagando apenas 15%, né? Então justamente o produto que viria, que chegaria da Grã-Bretanha, da Inglaterra, né? A porcentagem em cima do produto dele é apenas de 15%, enquanto que de dentro, né, eram bem mais caros, 23% e aí até mais. Então isso aí, o que é que isso possibilitava? Maior entrada, ou seja, um consumo maior de produtos importados do que produtos nacionais, né? Vamos ler a B. Em 1842, embora o acordo tenha terminado, Dom João continuou com o acordo do contrato. Isso inválida essa alternativa daqui, né? Letra C. Terminando a vigência do contrato, o governo brasileiro não renovou. Ao contrário, decretou a tarifa Alves Branco, nome do ministro, em 1844, elevando a 60% a taxa sobre os artigos importados. Letra D. A extinção do tráfico negreiro motivou Dom João VI a investir mais dinheiro na compra de escravos, visto que essa mão de obra dava muito lucro. Então isso aqui está completamente errado, né? Então a nossa alternativa aqui é a alternativa da quarta questão, alternativa A, né? Porque justamente nesse tratado de Teles, né, ou seja, do estreitamento em relação ao estreitamento, né? Já essa parte aí da tarifa Alves Branco já é bem para frente, não é mesmo? Não diz respeito a essa questão do estreitamento. Pelo contrário, ela provoca o quê? Uma separação, um distanciamento, né? Quando ele aumenta a letra C, eu estou falando da letra C, ó. Terminando a vigência do contrato, o governo brasileiro não renovou, isso é de certo. Ao contrário, decretou a tarifa Alves Branco, nome do ministro, beleza, em 1844, elevando a 60% a taxa sobre os artigos importados. Então eu digo, para que haja um estreitamento, porque é o que pede em cima, analise a imagem e baseado no texto acima, marque a alternativa que apresenta a atitude do Dom João VI no que diz respeito ao estreitamento. Nessa letra C não é estreitamento, pelo contrário, é distanciamento. No caso aqui, o imperador ele vai distanciar, porque ao aumentar a porcentagem, ele faz o contrário, né? Ele, além de não renovar, ele aumenta as taxas do produto importado. Então agora valorizou o que? O produto nacional. Tranquilo? Então a alternativa é a letra A. Trabalhosa essa questão, viu? Tem que prestar muita atenção. Sexta questão, quinta questão, né? A extinção do tráfico negreiro, 1850. Desde o início do século XIX, os ingleses que haviam liderado o comércio de africanos escravizados no século anterior extinguiram o tráfico negreiro e começaram a pressionar os países escravistas a seguirem o seu exemplo. No Brasil, essas pressões já eram presentes em 1822, em troca do reconhecimento da independência pelo governo inglês. Dom Pedro I comprometeu-se a abolir o tráfico, a abdicação, uma lei regencial
de 7 de novembro de 1831. Renovou esse compromisso, mas que na prática não se efetivou. E isso originou uma expressão que ficou conhecida como, né? Então, diante da pressão inglesa, né, da abdicação, né, de abolir o tráfico, né, dessa abdicação, né, Dom Pedro I, no caso, ele vai criar a lei regencial. Mas é claro que isso aí era só o quê? Só conversa mole, né? Ou seja, para afrouxar esse conflito, né, entre o imperador e a Inglaterra, beleza? Então isso vai ficar conhecido como que, como ela não foi efetivada, como ela não foi para a prática, né? Aí aqui diz: analise a alternativa e marque aquela que complementa o texto, revelando o sentido da expressão apresentada, né? Então a expressão revela o sentido de que era importante que os escravos se declarassem importantes especiarias do tráfico. Nada a ver. A expressão revela o sentido de que era importante que os escravos, embora que se sentissem libertos, ainda deveriam lutar pela permanência do tráfico escravista, né? A permanência do tráfico, né? O escravo, nada a ver, né? Letra C. A expressão gerou o pensamento de que a lei deveria permanecer na prática. Letra D. A expressão gerou o pensamento de que a lei só existia no papel, né? Então a alternativa, letra D, porque na verdade não foi para a prática. Agora isso vai gerar mais confusão, né? Porque é algo que foi falado, mas não foi o que firmado, né? Efetivado, na verdade. Firmado foi, mas efetivado não. Então a Inglaterra já estava olhando com maus olhos aí para o Brasil. Ainda sobre o fim do tráfico negreiro no Brasil, podemos afirmar que a principal motivação era de ordem econômica, né? Ou seja, não era nada questão humanitária, né? Falar assim humanitariamente, dizer, vamos lá, vamos abolir, erramos com ele, nada disso. É mesmo interesse econômico. Veja, investiu o capital empregado na compra de escravos na indústria inglesa. Investir o capital empregado na compra de escravos na indústria inglesa. Isso sim, porque ao invés de gastar comprando escravo, isso aí seria investido na indústria inglesa, né? 2. Mão de obra no continente africano. Também, que eu falei isso no início, né? A Inglaterra interessada, né, no seu imperialismo na África, já começou a dizer, olha, não dá para estar escravizando não, porque a gente vai precisar desse pessoal aqui, né? 3. Ampliação da indústria escravista do Brasil, né? O aumento da entrada de produtos importados ingleses. Aumento da entrada de produtos importados ingleses, nada a ver, né? Com ampliação da indústria escravista, né? Que a gente vê que a Inglaterra é contra isso, né? No quarto diz, abertura para novas práticas agrícolas internas e a expansão do domínio inglês sobre o mercado norte-americano. Aí acabou tudo mesmo, né? Aí já não ficou legal. Então, na questão 6, nós temos aí como uma sequência correta, a gente pode ver a letra A, que é o 1 e o 2, né? Investir o capital empregado na compra de escravos na indústria inglesa, né? E a mão de obra no continente africano. Então, acabar com o tráfico, porque ele fala no início, ainda sobre o fim do tráfico negreiro. Então, por que é importante acabar com isso? Porque é para pegar o dinheiro que se investia nisso, investir agora em capital empregado na compra de escravos na indústria inglesa. E também garantir mão de obra lá no continente africano. Então,
Para eles era interessante isso. Ok, então, alternativa A. Vamos agora seguir. Vamos seguir agora aqui. Bom, uma questão certa, né? Veja, universidade e tal, né? A tarifa Alves Branco, decreto de 12 de agosto de 1944, criada por Manuel Alves Branco, segundo Visconde de Caravelas, ministro da Fazenda do Gabinete Liberal, que assumiu em 2 de fevereiro de 1944. Costiba Pereira, 2003. Vê lá, essa questãozinha. Este decreto da tarifa Alves Branco, o que é que ela vai determinar, né? Reduzir os direitos alfandegários das mercadorias inglesas para 15%. Não é? Reduzia os direitos alfandegários das mercadorias inglesas para 15%. Não. A tarifa Alves Branco, ela vai fazer justamente o contrário, né? Letra B. Barateava os custos para a importação de mercadorias estrangeiras. Pelo contrário, ele vai encarecer o produto, né? Letra C. Extinguia as tarifas que favoreciam a Inglaterra e que prejudicavam o crescimento do setor industrial brasileiro, não é mesmo? Então aqui está a alternativa, né? Letra D. Facilitava a exportação de derivados da cana-de-açúcar por deixá-lo mais barato no mercado internacional. Então nada a ver. Gabarito aqui então, letra C. Facilzinho, não deu nem pra gente se cansar, né? Vamos ver a oitava. Também aqui, ó, uma questãozinha aí de universidade, né? Unifenas. Durante o segundo reinado, 1840-1839, o ministro da Fazenda, Manuel Alves Branco, decretou a cobrança de uma nova tarifa. Veja que uma questão precisa da outra. Se você sabe uma, resolve a outra. Se não sabe uma, perde duas, certo? Então veja. Decretou a cobrança da nova tarifa alfandegária sobre os produtos importados, que ficou conhecida como a tarifa Alves Branco. Com a nova tarifa, a maioria dos produtos importados passou a ser tributada em 30%. Como resultado, na última década do segundo reinado, o Brasil já contava com 600 indústrias de quase 55 mil operários. Então veja que com a tarifa Alves Branco, que no caso aumenta, né, as taxas em cima lá dos produtos importados, passa a valorizar o produto nacional. Você vê como resultado, ó, 600 indústrias e quase 5 mil operários aqui nacional, né? Beleza. Vamos ver o que ele quer. A elaboração da tarifa Alves Branco estimulou a modernização da economia brasileira, mas provocou fortes reações contrárias. A principal reação contra a medida vinha de quem? Quem vocês acham que ia ficar contra? Principalmente aquele que inicialmente, né, buscou logo comprar a independência do Brasil. Quem foi? A Inglaterra, né? Então aí não tem nem muito o que se pensar. Na letra A ele já diz dos comerciantes ingleses. Beleza? Como a gente viu que no início a independência do Brasil, quem foi que comprou com 2.000 libras esterlinas? Inglaterra. Então é claro, se o primeirão aí, né, prejudicado e que ficaria realmente muito chateado, né, com o imperador, foram os ingleses, né, com esse aumento das taxas. Então vamos embora. Na questão 9, vamos ver se a gente precisa ainda desses textos. Veja que eu trabalhei uma questão, né, te ajudando na outra. Ou seja, você erra se você quiser, né? A Bill Aberdeen, decretada pelos ingleses, era uma resposta do Reino Unido, ou seja, da Inglaterra, à conivência das autoridades brasileiras com a existência do tráfico negreiro. Essa lei colocou o Brasil em uma situação delicada e acirrou as relações diplomáticas do país com o Reino Unido. Uma consequência direta da Bill Aberdeen foi
Então, o que era essa bioberdinha? É decretada, ou seja, essa lei seja proibindo que navios, né, negreiros, navios que levavam escravos, né, pudessem comercializar aí. Então, eles iam que afundar esses navios. Tranquilão? Então aí, vamos ver letra A. Ato adicional, não tem nada a ver. Lei Feijó. Golpe da maioridade. Lei Eusébio de Queiroz. Justamente, né? A consequência de tudo isso, nós temos aqui a lei Eusébio de Queiroz. Tranquilão, a lei aí, Eusébio de Queiroz. Vamos passar então para a questão 10. Na década de 1840, olha lá, falando da lei de novo, Lei Bill Aberdeen, foi aprovada pelo parlamento inglês como uma medida para combater-se o tráfico negreiro, que estava em crescimento no Atlântico Sul. Ao longo da primeira metade do século XIX, uma série de acordos realizados pelos ingleses, primeiro com os portugueses e depois com os brasileiros, levou ao decreto de uma lei que proibia o tráfico negreiro no Brasil, mas que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Estamos referindo-nos ao vamos lá. Então aí, né? Vamos ver se vocês acertaram. Letra C, certo? Lei Feijó. Então, justamente, né? É decretada essa lei de Aberdeen. E aí, como resposta para uma lei que realmente efetiva essa questão do tráfico, né? Temos aí a lei Feijó. Beleza, gente? Então, dá uma estudadinha por aí. Não vou falar muito mais para não se prolongar, ok? Para o vídeo não ficar muito grande, já tem muito tempo. Beleza? Estudem.